Busca satisfazer seu próprio desejo, aquele que se isola. Ele se insurge contra toda a sabedoria. Você tem se isolado na sua vida de alguma forma, por mais que não seja algo no nível de uma depressão, alguma coisa assim, mas coisas pequenas como você não dá um bom dia para alguém na rua, por exemplo. É só um exemplo, meu irmão, mas algo que pode fazer toda a diferença na nossa vida, porque fez na minha. Quando eu não conhecia o Senhor Jesus, eu não falava com ninguém. Quando eu via alguém na rua assim, eu sempre pensava, eu não preciso falar com essa pessoa, eu nem conheço ela. Mas quando eu conheci Jesus, quando ele veio para dentro de mim, quando o Espírito Santo transformou a minha mente, eu deixei de pensar dessa forma e comecei a pensar na outra pessoa. Eu comecei a pensar que dar um bom dia para alguém não apenas é uma forma de educação, mas também pode servir muito para eu evangelizar aquela pessoa, para eu falar de Jesus para aquela pessoa. Então, a partir de um bom dia, um diálogo pode começar, uma amizade pode surgir e assim a gente não fica mais isolado. A gente não fica mais se sentindo triste, sozinho ou sem ninguém para conversar. A gente vê muita gente por aí que se acha só, que diz: não tenho ninguém para falar, não tenho ninguém para conversar. Acima de tudo, devemos conversar com o próprio Deus. O Senhor, ele está sempre à disposição para ouvir o que a gente tem que falar. Mas e em segundo lugar, a gente pode fazer amigos aonde a gente estiver, quando a gente tem o intuito de falar do Senhor Jesus. Então a palavra de Deus, ela diz aqui que aquele que busca se isolar, realiza o desejo do seu próprio coração. E a gente sabe, porque está escrito na palavra de Deus, que o coração é altamente enganador, corrupto e só busca os seus próprios interesses, é egoísta. E por conta disso, ele acaba se insurgindo, ou seja, ele discorda, ele rejeita, ele contesta toda a sabedoria, como está escrito aqui em Provérbios 18, versículo 1. E em outras passagens da Bíblia, a gente encontra falando um pouco sobre a sabedoria. A sabedoria é o temor do Senhor. Lá em Salmos 111, versículo 10, ele diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Ele será louvado para sempre. Ou seja, Deus é louvado na sabedoria. Deus é engrandecido quando nos tornamos sábios. E a sabedoria é o princípio do temor a Deus. Quando a gente teme ao Senhor, quando a gente pensa no próximo, a gente está temendo ao Senhor. Porque são os dois maiores mandamentos, né? A gente amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos, né? Então, tem outra passagem na palavra de Deus, lá em Provérbios 11:30, que diz: o fruto do justo é a árvore da vida, o que ganha almas é sábio. Ou seja, aquele que ganha almas para Jesus, aquele que busca fazer uma amizade aqui, outra acolá, só para falar dele, só para levar Jesus para aquela pessoa, essa pessoa é sábia, porque ela não está pensando nela mesma, ela está pensando no próximo, ela está amando ao próximo também. Em primeiro lugar, Jesus, e em segundo lugar, aquele que está ao meu lado. Então você pode ver que a Bíblia ela tem tudo o que a gente precisa. Se você tem se sentido sozinho ultimamente, se você tem se sentido acanhado, e isso pode até estar desencadeando em você algum tipo de angústia, algum tipo de tristeza, ansiedade e tudo mais, então pense nessa palavra. Pense que você pode buscar a Deus em primeiro lugar, contar para Ele aquilo que você está sentindo e em segundo lugar você poder levar isso, essa experiência para outras pessoas, porque eu tenho certeza que quando você falar com Deus sobre isso, Ele vai te trazer uma paz. Ele vai te trazer um conforto, como um amigo, porque Jesus ele quer ser o nosso amigo.
mas ele não vai chegar e entrar na sua vida de uma vez. Não, ele vai abrir, ele vai bater a porta do seu coração. Como um amigo, como uma pessoa que chega e diz um bom dia. E dar um bom dia, dar uma palavra. Muitas vezes as pessoas que a gente passa por aí na rua estão precisando apenas de um bom dia. Estão precisando apenas de uma palavra de conforto. Deus, ele me ensinou em determinados momentos não apenas dar o bom dia, mas também dizer um Deus te abençoe. Mesmo que eu não conheça a pessoa, porque Deus, ele sabe de todas as coisas. E quando a gente diz algo que é para aquela pessoa, a gente não ganha nada com isso, porque é a gente que está dando. Mas aquela outra pessoa, ela vai receber de bom grado e ela vai se alegrar provavelmente. Poxa, eu nem conheço aquela pessoa, mas ela mandou Deus me abençoar, mesmo eu nem conhecendo ela. Então são coisas assim pequenas, são detalhes que para muitos podem ser insignificantes, mas que para Deus e para as pessoas valem muito, porque a gente não sabe o que a outra pessoa tem passado, a gente não sabe o que ela tem enfrentado, mas Deus, ele sabe. E é por isso que ele usa aqueles que estão quebrantados de coração, que estão com a mente nele, para ajudar outras pessoas. É por isso que quem ganha almas é sábio. É por isso que o princípio, que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. A gente temer ao Senhor em primeiro lugar é ser sábio, porque temendo ao Senhor, a gente vai olhar para as outras pessoas com um bom coração. E, só para fechar, ele continua dizendo: o tolo não tem prazer na sabedoria, mas só em que se manifeste aquilo que agrada o seu coração. Ou seja, ele só busca agradar o seu próprio coração, e isso faz ele ser tolo e egoísta. Que Deus abençoe a sua vida. Espero que tenha gostado desse vídeo. Compartilhe com aqueles que precisam, que têm se sentido isolados, que têm se sentido sozinhos, para que Jesus possa tocar nessas pessoas, transformar a vida delas e elas possam ajudar outras pessoas que estão na mesma situação que um dia elas estiveram. Deus te abençoe.